Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de dois animes da próxima temporada. E no caso, o Sentai Dai Shikaku e o Mao no Orega, que é um anime daquele estilo Power Rangers, com uma pegada de vingança e também um romance entre um mago ou demônio e uma elfa, respectivamente. Então, para saber mais, vem comigo e bora lá! Então, galera, eu vou começar com um anime chamado Mao no Orega, que basicamente acompanha a história de um cara que é conhecido como um rei demônio, mas que na verdade é um mago muito poderoso que se apaixona por uma elfa que era uma escrava e que agora ele vai tentar aos poucos se expressar melhor pra ela, porque ele não tem muito convívio social e tudo que ele fala parece vilanesco, mesmo quando ele quer ser legal e acolhedor com a pessoa. Mas assim, é bom ressaltar que, embora chamem ele de Mao, é mais ou menos igual o que aconteceu em Konyaku Haki, que o Mao era um cara gente boa. Ele é a mesma coisa, ele não é um cara mau. Tanto que logo no início do primeiro episódio, vai ter uma cena lá onde um outro mago, que esse sim parecia muito mal, tava atacando uma menina, e ele inclusive faz umas coisas muito bizarras, tipo tirar a pele do próprio rosto. E pelo que dizem alguns magos, para fazer algumas alquimias, algumas poções, eles costumam arrancar o rosto das pessoas. Então é uma coisa assim meio brutal. E esse cara tava até tentando a garota. Entendeu? Tipo, tentando fazer coisa séria. E esse cara, o protagonista, que ele é muito estiloso, ele é muito legal, ele aparece e mata o cara brutalmente na frente da menina. Então, assim, esse anime tem disso. Ele não é tão rosinha como o Konyaku Haki, que eu falei agora há pouco. E aí é legal porque ele faz umas coisas brutais, mas ele não quer ser tão brutal. E na hora que a menina vê ele matando outro cara, ela fica traumatizada, ela desmaia de pavor. E aí ele tenta reverter aquilo, ele usa uma magia de reversão pra desfazer o ato que ele fez, só que só desfaz o sangue e a carne. Então ele refaz a cabeça do cara que ele tinha explodido, só pra menina, na hora que acordar, ela achar que era uma ilusão, que não aconteceu, e ver se aliviava o trauma dela. Então assim, ele não é tão mal, ele na verdade não é nada mal, né? Mas aí assim, nesse momento ele ainda não tinha a protagonista, ele nem conhecia ela, esse foi o primeiro momento dele. E aí depois aparece um amigo dele, que esse sim parece ser um mago meio doidão, embora não pareça ser mal também. E aí eles falam como que os magos vivem mais tempo, que eles modelam com magia o próprio corpo, pra eles poderem viver mais. Ele até faz o seguinte, pra ele ficar mais agitado, ele encosta a mão na cabeça e libera adrenalina, pra ele ficar mais acordado. Então eles mexem com a biologia usando magia, e isso é até bem interessante. E aí esse amigo dele também fala que os reis demônios basicamente são magos muito poderosos. E ele fala que um desses magos superpoderosos morreu e que ele vai deixar o legado pra alguém. E que o legado dele você pode comprar. E que vai ter um leilão. Então, né, vai ter tipo um evento lá gigantesco, onde todo mundo vai se reunir pra comprar as coisas desse rei demônio que morreu, né? Aí é legal que ele tava meio desinteressado, o protagonista tava totalmente desinteressado, mas o amigo dele encheu o saco e ele foi pra lá. Aí quando ele chega lá, eles começam, quem quer esse item mágico? Aí os caras, eu ofereço 22k, que é em relação a quilos, né? Eu ofereço tanto. Eles lá pagando os itens, pegando os itens do cara, comprando os itens do mago lá, do tal rei demônio. E aí o cara fala assim, e agora vamos anunciar o último tesouro dele. E aí mostra que é uma elfa, que é a protagonista, né? Que ele tinha dado um jeito de fazer aparecer essa elfa, que é uma coisa muito rara lá, que tem um grande poder também espiritual, um grande poder mágico. E assim, aí ele fala, olha, é uma elfa perfeita, com todas as habilidades de elfo, com um cabelo branco maravilhoso. E quando ele olha pra ela, ele se apaixona à primeira vista. E o engraçado é o título, pelo menos do primeiro capítulo do mangá. Não sei se vai ser esse que eles vão colocar no anime. Mas o título no mangá é o seguinte: o primeiro amor é uma doença desagradável que aflige a todos. Um miserável é um miserável. Pois é, cara, o maldito do autor é um gênio. E esse é o título. E no momento seguinte que o protagonista vê a elfa, ele quer comprar, ele fala, 1 milhão! Cara, e 1 milhão é coisa pra um caramba. O amigo dele fala, cara, o que você tá fazendo? Pirou! E ele ficou doido, não, eu pago 1 milhão. E todo mundo parou e falou, tá, né? Toma! Aí o cara falou, pô, tem certeza? Ele, não, paga 1 milhão. E pegou ela já.
todo apaixonado. E isso leva à minha filosofia também, que eu já falei, acho que numa live uma vez. Né? Que eu faço uma comparação do amor com uma ampulheta. Se você não sabe o que é uma ampulheta, é aquele negócio que usavam para medir o tempo antigamente e vai estar aqui na tela que o editor vai colocar. Então eu sempre falo o seguinte, que o amor é como uma ampulheta. O coração se enche à medida que o cérebro se esvazia. É uma coisa meio fria e seca de falar, mas tem em algum ponto ali tem verdade, vai. E daí pra frente vai ser a relação dos dois, que vai ser até bem engraçada, porque tudo que ele fala parece vilanesco. Ela acha que ela vai ser morta, então ela fala assim, de que maneira você vai me matar? Aí ele, você não precisa saber, e fala de um jeito tão vilanesco que ele fala, que merda que eu tô falando, cara, não era isso que eu queria falar. Então assim, é engraçado. Eu não conheço o mangá muito lá pra frente, eu vi alguns capítulos só, mas até o ponto que eu vi é interessante, é engraçado. E ele, de forma geral, é uma comédia romântica, mas não é, como eu falei, tão bonitinha. Ela é um pouco mais pesada. Tem ação, tem uma quantidade de ação, não é muito, mas tem. Tem um bocado de violência e tem um pouco de cena ecchi. Então é bom ressaltar o seguinte, o anime é basicamente comédia romântica, porém... ele não tem miséria em de vez em quando ter uma cena ecchi. Mas não é focado nisso. E também ele não vê problema uma hora ou outra botar violência, mas ele não é focado nisso. Então, é só pra vocês entenderem um pouco. E agora, vamos para o segundo anime. Que é o Sentai Daishikaku. E esse é mais um daqueles animes que tem tipo uns Power Rangers, que são os heróis. Bom, ou pelo menos era pra ser. Porque a história conta que há 13 anos atrás, se não estiver enganado, apareceu uma grande fortaleza no céu. Né? E depois que aquela fortaleza apareceu, vários vilões começaram a aparecer. Então aquela fortaleza era meio que a base dos vilões que estavam atacando o mundo. E nesses últimos 13 anos, ou 10 anos, começou a ter uma guerra entre a humanidade, que era defendida pelos Rangers, e também esses vilões, né, que moravam nessa fortaleza. Só que a verdade por trás disso é completamente diferente, porque, na verdade, todos os vilões, os chefes dos vilões, foram derrotados no primeiro ano de batalha. Então os Rangers acabaram com a guerra no primeiro ano. Só que eles começaram a gostar da glória, né, do fato deles serem os heróis, do mundo precisar dele. Então, né, pra que serve um herói se não tem um idiota pra ele lutar? Tem que ter um vilão. Pra ter um herói tem que ter um vilão. Então eles entenderam isso e falaram, cara, eu não quero que acabe isso. Eu quero que continue. Então, eles pegaram o resto dos vilões, que é simplesmente um monte de soldadinho fraco, e falaram o seguinte, vocês vão produzir outros vilões e vão criar esses vilões pra gente lutar. Então, vocês criam os vilões, jogam pra terra pra gente fazer um espetáculo, um show, tem arenas no qual eles lutam contra os vilões falsos e etc. Então, assim, eles forçam os vilões restantes a trabalharem pra eles como se fossem os escravos, para eles terem algum inimigo para derrotar e para manter a própria glória, né? E o anime vai acompanhar um cara que era um desses vilões, que sempre perdia, que estava revoltado com essa situação de que, né, era praticamente um escravo dos Rangers, e resolve se vingar deles. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fugir numa daqueles ataques que eles têm que fazer falsos, né? Ele vai fugir e vai tentar ingressar para os Rangers. Então lá de dentro desse grupo, ele vai tentar destruir e matar esses caras, que na verdade são os vilões. Porque eles poderiam ter acabado com a guerra já, e fica nesse clima, fazendo show, essa coisa toda, e ele quer acabar com isso. Então, esse anime é um anime de ação e tem uma temática de vingança. Eu sei que muita gente gosta, embora o último de vingança foi uma porcaria, né? Quem vai lembrar de Hametsu no Koko sabe muito bem do que eu tô falando. Mas assim, esse anime, embora tenha essa pegada, ele não é só pancadaria, embora tenha muito também. E os Rangers, de longe, assim, são meio que tipo os caras do The Boys. Mas assim, só pra ter uma ideia que eles não são bonzinhos, mas não quer dizer que são exatamente igual. Mas de início o anime pode dar uma ideia um pouco errada, porque quando você vai olhar os vilões remanescentes, aqueles caras que estão lá trabalhando como escravos, eles são meio bobos e fica uma coisa até meio infantil, meio esquisita. Mas assim, não julguem por esse primeiro momento, porque depois a tendência é que ele vai ficando mais sério, certo? Mas então acho que era isso, eu acho que eu falei um pouquinho dos dois animes, obviamente um tinha mais coisa pra falar do primeiro episódio,
Mas eu acho que vocês conheceram dois animes completamente diferentes, né? Uma comédia romântica com ação e uma outra que é ação com temática vingança. E se vocês gostaram do vídeo e se querem mais vídeos de indicação para a próxima temporada, deixe nos comentários porque eu posso trazer. E também se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos e também para dar uma força, beleza? Conto com todos vocês e até a próxima! 黙ってやられる役はもうごめんだ。大戦隊は不完全な組織。あなたの背中も